Bom dia, bem-vindos a mais uma chazada de bola. Hoje temos o prazer de receber o Mr. Henrique Nunes e o Mr. André Barbosa. É com muito prazer que os recebemos na nossa rúbrica. Desde já vos pergunto como é que estão e como é que viveram estes últimos momentos de quarentena. Se calhar começo pelo Mr. Henrique e depois passamos ao Mr. André. Felizmente em termos de saúde, estou bem. Este final de campeonato foi atribulado, logicamente com esta subida, tendo sido bom, mas não teve realmente o sabor de outras subidas, porque ela não foi vivida nem festejada em campo. Claro que estamos contentes pelo objetivo alcançado, mas não há dúvida que gostaríamos que tivesse sido de uma forma totalmente diferente. Exato. Mr. André. Um bocadinho como o Mr. diz, não é? Nós somos, vivemos do ativo, portanto nós gostamos de conquistar as coisas dentro do campo e, aliás, esta quarentena que nós tivemos imposta teve sempre um trabalho contínuo da nossa parte, porque nós não sabíamos o que é que poderia vir, se o campeonato ia regressar, depois era a questão dos playoffs regressarem, portanto nós sempre tivemos um trabalho diário, quer a nível de treino com os jogadores, quer também a nível de preparação dos jogos. Eu posso falar de nós, por exemplo, como equipa técnica, para além de estar a observar o adversário que íamos ter na jornada seguinte, que era o Lessa, depois passamos a observar os segundos classificados das 4 séries, porque se fosse a playoffs, nós estando em primeiro, iríamos jogar com um segundo, portanto houve sempre um trabalho contínuo da nossa parte, porque todos os cenários eram possíveis. Pois. Acabou por ser este, acaba por ser bom pelo desfecho e assim foi um mérito desportivo, portanto esta conquista é de todo o grupo de trabalho, não é? E de esforço que fizeram ao longo da época. Claro. Eu perguntando também por aí, mais no papel de preparador físico, certamente foi duro estas semanas que nunca se sabia quando é que se voltava, ter que mandavam planos de treino para os jogadores, como é que faziam isso? Portanto, era criado um plano de treino, 2 planos de treinos semanais, em que tinha que ser seguido à risca. Todos os jogadores, todos os dias, tinham que enviar um vídeo com as pesagens até a hora do treino normal, portanto, até às 10h30 da manhã eu tinha que fazer o registro das pesagens dos jogadores para ver um controle dos seus pesos, e depois tínhamos treinos, 3 treinos no mínimo semanais online, portanto, que eram dados da parte física, que eram feitos paralelamente com o plano de treino que era criado a nível de ficha, e também tínhamos algumas pessoas de outras áreas que nós achávamos que eram importantes, tendo em conta a especificidade que era esta paragem. Isto foi uma paragem que quem está no futebol nunca teve, nem de uma passagem de uma época para a outra temos tanto tempo de paragem. Exatamente. Portanto, havia esta preocupação, tivemos outras pessoas a trabalhar em RPG, em Pilates, portanto criámos também dinâmicas diferentes, porque era importante também motivar os jogadores e não perder aquilo que nós tínhamos de bom, que era um espírito de grupo, e estávamos todos focados no nosso objetivo, e uma das formas também de não perder esse bom ambiente que tínhamos de trabalho era fazer estes trabalhos online em que todos podiam partilhar e ver-se uns aos outros e contar com essas brincadeiras. Portanto, nós estávamos bem focados naquilo que queríamos. Okay. Tiago, passo-te a bola. Queria agradecer aos dois, ao Mr. Henrique Nunes e ao André também, por terem vindo aqui ao nosso programa e aceito o convite. Eu ia falar aqui da parte da carreira, aqui fazer um resumo rápido. Vou começar pelo Mr. Henrique. Mr. Já é treinador desde que eu nasci, desde 1987. Passou muitas vezes pelo Feirense, já teve 4 subidas aqui, vamos dizer, no terceiro escalão, né, na segunda B, no Campeonato Nacional de Séniores, 2 vezes pelo Aroca, ou seja, o Aroca as últimas 2 subidas foi com o Mister, também já subiu com o Feirense o Gondomar, já subiu também à Primeira Liga ao Feirense. Como é que recorda estas histórias e estas subidas aqui na sua carreira? Não há dúvida que a minha primeira subida é a subida do Feirense à Primeira Liga.
e eu tinha vindo de treinar a formação do clube, que eu deixei de jogar futebol com 28 anos por causa de uma artrose na anca, portanto, e deixei de jogar muito cedo. E então comecei a treinar a formação e felizmente acabei por subir os juvenis e os júniores, porque eu treinava as duas equipas, os juvenis e os júniores aos campeonatos nacionais, e um dia convidaram-me para treinar a equipa principal e curiosamente eu substituí, a primeira vez que treino o Feirense, substituo o Francisco Nóbrega. Mais tarde então, e acabo por terminar a época e depois começo outra. Naquela época que começo, acabo por subir o Feirense à Primeira Liga e muitos dos jogadores vinham comigo desde a formação, desde os juvenis e dos júniores. Portanto, nós subimos à Primeira Liga, nomeadamente depois acabámos por jogar na Primeira Liga com os jogadores, portanto, 100% portugueses, e muitos deles eram oriundos, portanto, da formação do Feirense. Talvez por ter sido a primeira, mas também por ter sido aquela, para já, no clube da minha terra, no clube que gosto, mas também por ter sido um trabalho que eu que já vinha desde a formação, e então chegar à segunda divisão e subir à Primeira Liga, essa é aquela que mais recordo, embora, por exemplo, falando agora do caso do Arouca, em 2009, 2010, a nossa subida e a nossa festa foi dentro do campo e foi também vivida de uma forma extraordinária. Portanto, não tem nada a ver com aquilo que aconteceu este ano, portanto, que acaba por ser conseguir-se o objetivo, mas em termos da vivência em campo, com a massa associativa, com os atletas, isso não aconteceu. Mas aquela que mais me marca, com toda a sinceridade, é a minha primeira subida com o Feirense à Primeira Liga. O Vicente também já passou no Feirense em 18 épocas, se não estou enganado, depois nas contas, 18 épocas diferentes. Sim, aliás, mais de 50% da minha carreira, toda ela é feita no Feirense. Aliás, como jogador joguei sempre no Feirense, nunca conheci outro clube. E eu, por várias vezes, eu acabava por fazer 2 anos, ia para fora, voltava a vir mais 2 anos, foi uma constante e não digo isto com toda a sinceridade, não há dúvida nenhuma que, sabendo eu, e que normalmente se diz que santos da casa não fazem milagres, mas era realmente o clube em que me dava sempre muito mais gozo trabalhar e treinar, apesar das dificuldades que existiam muitas das vezes, até pela a própria massa associativa, que sei que tem muita gente, portanto, que gosta do Henrique, mas também temos sempre um ou outro anticorpo que se vai criando, mas no cômputo geral, portanto, acabei por ter épocas muito felizes no Feirense, embora também tenha tido alguns dissabores, bem entendido. Exatamente. Em jeito de brincadeira, deixe-me perguntar, Mister, não me leva mal a comparação, mas sente-se assim um Mister Vítor Oliveira do CNS que consegue levar as equipas onde está sempre à subida? Olha, não há dúvida, ponto que porque eu não tenho muitos anos do campeonato de Portugal. Tenho sim. E por aí a pergunta, porque são realmente poucos e subiu quase todos. Porque eu tenho realmente muito mais jogos, portanto, na segunda liga do que no campeonato nacional. Portanto, nós ano passado tivemos no Águeda e fizemos um excelente campeonato no Águeda, fizemos realmente um trabalho meritório
E agora no Arouca, e a prova é que o Arouca vem de 2 descidas da primeira à segunda liga, da segunda liga ao campeonato nacional, e acaba por nos vir convidar para nós tentarmos pôr o Arouca nos campeonatos profissionais. Isso acaba por as pessoas, portanto, reconhecerem valor naquilo que nós fazemos. E eu acredito que nos projetos em que assumimos a subida de divisão, e no caso, e falo no caso, no primeiro, no Arouca, no Arouca nos 2 anos, no Feirense e no Gondomar, foram projetos em que nós partimos logo inicialmente que o grande objetivo era tentarmos a subida aos escalões profissionais. Felizmente eles aconteceram. Portanto, nós no AGDA ano passado era um trabalho que era para ser feito à volta de 2, 3 anos para ver a ver se conseguíamos, mas pronto, entretanto, tendo feito esse bom trabalho, acabámos por ter o convite do Arouca, que era realmente muito mais aliciante e com um objetivo seguro para podermos chegar aos campeonatos profissionais. Daí, sendo o Vítor realmente o grande campeão, portanto, mesmo a nível do futebol português. Portanto, Exatamente. Mas é com agrado quando faz a comparação, eu no Campeonato Nacional e o Vítor na segunda Liga, se nos podemos equiparar. Aliás, houve durante muitas épocas em que os treinadores, portanto, que mais jogos tinham na segunda liga era precisamente o Vítor Oliveira e eu, o Henrique Nunes. Exato. E ainda perguntar a sua passagem por Macau, que esteve no Benfica de Macau, certo? Como é que foi essa passagem? Olha, é totalmente diferente daquilo, e então se nós falarmos nos nossos campeonatos profissionais, aquilo é, aliás, eu recordo-me que quando chego a Macau, o primeiro treino, tem que ser, nós bem trazer os equipamentos, portanto, em sacos, e o balneário é comum a toda a gente. E o campo, os campos é 1 hora de treino, e metade do campo é para uma equipa, metade do campo é para outra. Era no estádio da Taipa, Mister? Como? Era no estádio da Taipa, os treinos? No estádio da Taipa era onde nós fazíamos os jogos. Okay. Nós fazíamos os jogos no estádio da Taipa, que é um belíssimo estádio, por sinal um belíssimo estádio. Mas depois, como há muito poucos espaços para treinar, e eles lá têm o desporto para todos, portanto toda a gente tem direito aos espaços, eles são alugados. Nós mesmo para treinar nessa metade do campo, tínhamos que às 6 da manhã um funcionário ir para marcar o campo, e se não chegasse a tempo nós podíamos não ter campo para treinar, então íamos para a pista, íamos para uma pista que lá tinha, portanto em que andavam toda a gente na pista, e nós fazíamos muitas vezes trabalho na pista para podermos treinar, porque senão não poderíamos treinar. E depois eles treinavam 2 vezes, 3 vezes, e eu disse, quando lá cheguei, nós temos que começar a treinar todos os dias. E acabei por ir impondo gradualmente um bocado a forma de estar que tinha aqui em Portugal, sendo realmente muito mais difícil. Os balneários, nós não temos um balneário para nós, o balneário é comum a qualquer das equipas ou a qualquer utente que vá para treinar, portanto era tremendamente difícil. Ainda está numa fase muito amadora ao futebol em Macau, não é? Muito, eu sou sincero, eu cheguei a dizer isso muitas vezes, se eu estivesse mais perto de Portugal, tinha vindo embora, com toda a certeza. Mas depois, pronto, uma pessoa vai se habituando, vai, por um lado também dá-nos um certo gozo, porque vamos impondo algumas, a nossa forma de estar. Eu recordo-me que as equipas que eram nossos adversários, que estavam a treinar em metade do campo, depois quando saíam, muitas das vezes ficavam sentados nas bancadas a ver como é que nós trabalhávamos. É um bocado surreal, mas gostei, com toda a sinceridade, gostei
dos 2 anos que passei por lá. Nós acabámos por, depois no nosso último ano, até irmos à taça asiática, que foi eu já não estou a ver bem, foi no Quirguistão. Ok. Aqui, perguntando também aqui ao André. Sim, não, ia passar agora ao André. Desculpa, Tiago. Tu não tiveste a tua carreira toda quase no Feirense, mas tiveste muitos anos no Aroca, certo? E passaste por os clubes aí da região, Aroca, Feirense, Sejanense, Oliveirense. Exatamente. Lá está, eu comecei no meu clube da terra também, a Feirense. Tenho uma história engraçada em relação a isso, porque eu desde miúdo, o meu pai sempre foi ligado ao futebol e jogou futebol. Até penso que deve ter feito os treinos com o Mr. Henrique Nunes. Portanto, eu desde pequenino que já ia ao colo ver jogos, quer do Feirense, quer do Porto, meu pai era sócio, portanto, todos os domingos era dia de futebol. O meu irmão também jogou no Feirense, portanto, o Feirense sempre teve uma ligação muito próxima à minha família. Quando na faculdade, no 4º ano, na opção de futebol, na altura, que era antes deste processo de Bolonha, tínhamos que fazer um estágio num clube de futebol. Claro que fui logo recorrer com a minha timidez na altura, não é? Fui ali ao complexo de Feirense, que era novo, uma coisa de uma dimensão tremenda e surreal para quem estava habituado aos pelados, não é? E abordei o Mister, com todo o respeito, porque para nós o Mister era, lá está, tendo em conta a sua história aqui na cidade, era visto como um exemplo para toda a gente, a nível, não só como jogador, mas também como treinador, portanto, e pedi se podia acompanhar o trabalho sénior como estagiário. Dentro desse estágio, tentei sempre, de alguma forma, ajudar naquilo que fosse possível como outsider, né, de treino, porque eu estava sempre na parte de fora, e isso também me permite ter uma visão diferente de algumas coisas que surgem, não só no treino, mas também no jogo. Fui partilhando essa informação com o Mister. O Mister mostrou-se cada vez mais interessado nesse tipo de trabalho e no final dessa época convida-me a fazer parte da equipa técnica na época seguinte. Depois do Feirense, saí do Feirense na altura, Pinhal Magalhães, o Xaló. Nessa época eu saio, porque tinha que fazer o meu estágio também numa escola, porque senão não podia terminar o curso. E a parte financeira na altura da segunda liga, com o meu futuro de carreira, tive que optar naquele ano e então terminar o meu curso, que era prioritário nessa altura. Claro. E treinei na formação nesse ano. O Mister, entretanto, recebe o convite, o Mister estava no Aves, também sai do Aves e recebe o convite de ir para o Aroca, em substituição do Carlos Secretário, e convida-me também para ingressar na equipa técnica. Nesse ano temos a nossa subida à segunda liga. Estou mais uma época com o Mister da segunda liga, depois estou colocado entretanto nos Açores a dar aulas. Fui para os Açores, tenho um novo projeto fantástico, sou convidado a entrar na equipa de futsal, pagaram-me o curso de nível 1 lá, fomos campeões desse ano. E quando termina o meu contrato nos Açores como professor, regresso ao continente, sou convidado pelo Mister para ingressar na equipa técnica como adjunto no Oliveirense, que também foi um bom desafio para nós. Entretanto, o Mister vai para Macau e eu sou convidado novamente pelo Aroca para fazer parte da equipa técnica, nesta altura já na primeira liga, com o Pedro Emanuel. Mantenho no Aroca com o Lito Vidigal na subida à Liga Europa. Entretanto saio, vou para coordenador da formação da Sanjonense. O Mister o ano passado convida-me para ingressar outra vez como adjunto para o Águeda, quando regressou de Macau, e pronto, tivemos este projeto outra vez para uma casa que ambos conhecíamos, e sabíamos que era uma aposta muito, muito segura, e agarramos, e o sucesso no fim deu por mais uma subida. Lá está a nossa segunda subida nesta casa. Não posso, desculpa Tiago, não posso deixar de perguntar isto, André. Sabendo que, e todos nós sabemos como é que é o pessoal da bola e a experiência que vai tendo, não posso deixar de fazer esta pergunta, uma vez que já acompanhaste o Mister em vários projetos. O Mister é muito teimoso, ideias fixas,
ou consegues trocar algumas ideias da cabeça do Mister? Em relação ao Mister, sinto-me perfeitamente à vontade. Temos 7 anos de trabalhos já. Sim, mesmo, por isso é que eu pergunto. E é lógico que isto com o tempo vai-se criando depois automatismos, não é? É lógico que eu no início, o Mister, acho também uma questão de respeito e de medo, não é? Uma pessoa, quer dizer, quem sou eu para chegar à beira do Mister e transmitir qualquer informação que seja sobre o seu trabalho, não é? Mas o Mister sempre foi receptivo. O Mister tem a sua característica que eu gosto, que é quando ele entra em campo, vive o jogo. Ele vive o jogo, por ter sido jogador, portanto ele sente mesmo aquilo. Mas quando acaba o jogo, temos um Mister diferente, um Mister completamente acessível. Claro, quando se perde tem que haver ali um desmarme, não é? Porque ninguém gosta de perder. Ninguém. Mas isto eu sempre defendi isso, e quem trabalhou comigo sabe perfeitamente que para mim o futebol são relações humanas. E quando estamos, e ainda para mais um desporto coletivo, não é? Quando nós temos uma equipa que trabalha já em simbiose, em que cada um sabe a sua função, em que cada um acredita naquilo que o outro está a fazer, tudo se torna mais fácil. E nós sempre soubemos a nossa posição. O Mister sempre deu abertura e sempre interviu naquilo quando tinha que intervir a nível de correção, ajustamento de alguma coisa que fosse necessária. Portanto, sempre foi uma pessoa fácil de se trabalhar. Não só para mim, mas acho que toda a gente que trabalhou com o Mister tem esta opinião unânime. Fica a nota. Fica a nota de saber aí, porque a gente sabe que esta geração do Mister normalmente são aquela malta rija e dura, de ideias fixas que não se trocam normalmente, mas é bom. Não se trata de ideias fixas. Eu acho que isso é uma ideia errada. Que isso é um bocadinho. Isso fecha-nos um bocado. Não é isso. Em relação ao nosso trabalho, o nosso objetivo é apenas é ganhar ao domingo. Claro. A única ideia fixa é esta. Mas isso nunca nos chegou. Nós temos a nossa filosofia. Mas quem nos acompanha, não sei se agora é possível através das aulas de scouting, o que é que seja, repara que a nossa filosofia, a nossa identidade está sempre presente em todas as épocas que nós fazemos, mas são sempre diferentes a nível de organização e preparação e adaptada a cada realidade. Claro. Ia perguntar ao Mr. Henrique se acha importante essa abertura por parte do Mr. principal ao resto da equipa técnica. Sim, eu tenho confiança, quer no caso do André, quer no caso do Hélder, que é o nosso treinador de guarda-redes, o Hélder Godinho. Primeiro de tudo, o Hélder foi meu jogador, portanto, o André já me acompanha desde há alguns anos, portanto, pelo menos sempre que eu estive por cá. E eu acredito no trabalho deles, portanto, eles sabem aquilo que têm que fazer. Quando eu acho que nós precisamos de uma outra coisa, portanto, porque para aquilo que eu quero que se faça no jogo, conversamos e ajustamos aquilo que queremos fazer. Não, eu também dei aulas de educação física e eu acho que é extremamente importante e eu, claro que na minha fase inicial não ouvia tanto, sou sincero. Na minha fase inicial, ou era é assim e está feito. Agora, pronto, vou moldando mais e ouço muito mais as pessoas que trabalham comigo. E então, tendo eu a confiança como tenho nestes dois homens, portanto, logicamente, e eles sabem também disso, deixo-os trabalhar completamente à vontade. E eles aí... É muito importante isso numa equipa técnica, e sabendo isso é bom, aliás, para tudo na vida a gente tem que ter confiança daqueles que nos rodeiam, seja em que área que seja, e isso sim, mas percebe a minha pergunta ao Mr. Henrique, porque lá está, acabou por dizer de seguida, quando era ao início, é as minhas ideias, é para morrer sozinho, como se costuma dizer. Curiosamente, inicialmente era assim, tem que ser assim. Bom, mas mesmo não só com quem trabalhava comigo, mas também com os próprios atletas. Portanto,
era demasiado exigente e tinha que ser, e tinha que ser. Claro que uma pessoa também vai havendo uma evolução normal, com a idade também, e nós vamos prestando. E também há uma coisa, portanto, eu recordo-me que na altura, quando comecei a treinar, era eu e um professor, portanto não tínhamos mais ninguém, éramos só nós os dois, portanto, e aí tornava-se tudo, era muito mais difícil, portanto, no meu caso, eu tinha que ter quase que um poder absoluto sobre tudo, e nós, apesar de neste momento sermos só 3 e termos também uma pessoa que nos ajudava em termos de análises dos nossos adversários, portanto seríamos 4, mais o nosso diretor desportivo, acabámos por distribuirmos melhor, e daí eu também acreditar muito naquilo que eles fazem, e então, pronto, aliás fazemos sempre isto, a primeira fase do treino é sempre entregue completamente a eles, só depois então a ponta final do treino é que eu intervinha mais. Era isso que eu ia dizer, ainda antes de passarmos à parte técnica do treino, ou um bocadinho mais da parte de treino, ia perguntar ao André, assim, a talho de foice. O Mister, a gente sabe que o Mister tem aquela postura aguerrida no banco e que vive o jogo muito intensamente. Sabemos que não é um Mister de ficar sentado e ponto e ver o jogo. Já mandei as minhas coordenadas, eles agora têm que jogar. Não, a gente sabe que o Mister Henrique não é assim. É sempre a dar informação, é sempre a bombar lá para dentro. Quando o Mister está muito chateado, conseguimos puxá-lo para trás ou é deixá-lo? Eu tenho uma história engraçada com o Mister no Feirense. Aliás, tenho várias, não é? Mas em relação a essa parte, eu via o Mister quando era miúdo e jovem da bancada, não tinha a percepção, uma pessoa também já atenta ao jogo, não é? Portanto, dessa entrega total aos jogos, nervoso e ansiedade. E eu disse, Mister, nós temos que fazer aqui uma avaliação, eu vou para um frequencímetro, porque você tem que ver como é que o seu coração reage aos jogos, porque realmente no dia do jogo nós temos várias fases, não é? Temos a chegada ao estádio, temos o estágio, não sei, o almoço, e depois temos aquilo que para o Mister custa muito, que é depois do almoço e antes do jogo. Aquele tempo de espera, compasso que para nós torna-se mais fácil, porque estamos ali em preparação com os jogadores, a ativá-los, depois ter o aquecimento dentro do campo, portanto nós estamos sempre em trabalho, mas o Mister está concentrado e só pensa no jogo. E reparava que havia ali umas oscilações emocionais tremendas. E o Mister ficou a olhar para mim, um bocadinho, vais pôr aqui um aparelho no jogo, mas lá aceitou. E então concluímos que o Mister conseguia atingir as 190 pulsações no banco e conseguia perder 2 kg num jogo. Quer dizer, ele conseguia ter uma descarga maior do que um jogador em campo. É verdade. Portanto, e é engraçado, mas já está, mas o Mister sempre teve uma vida saudável e cuidada, portanto também tem um coração forte nesse aspecto. Mas sim, e recordo-me de outra história em relação à identidade do Mister, não é? E tem que ser assim. O Feirense, nós por acaso trabalhamos em casas com grandes místicas, com grandes histórias. E o Feirense, o Marcolino de Castro, sempre foi um problema para os adversários ir lá jogar. E eu na altura fazia parte da análise também, e eu lembro perfeitamente da diferença que era uma análise do jogo fora do Feirense e uma análise do jogo em casa do Feirense. E há um dia que eu estou a falar com o Mister do adversário e ele diz, André, eu não quero ser do adversário, em minha casa, eles que se preocupem comigo. Porque é assim, nós vamos jogar assim e em nossa casa nós somos fortíssimos. E a verdade é que nós este ano no Arouca, em casa, temos tudo vitórias, quer Taça de Portugal, quer campeonato, e no Águeda, quer Taça, quer campeonato, temos uma derrota, foi com o Marítimo B, e eliminamos o Famalicão da Taça de Portugal, que estava em primeiro da segunda liga, que subiu. Portanto, este acreditar e este foco em casa, a casa é nossa. Não é? Isto depois demonstra-se, ou ajudou um bocadinho depois a atingir aquele sucesso, aquele resultado que pretendemos. Exatamente. André, e também ao Mister Henrique,
a casa é nossa. Este ano o Arouca teve 13 jogos para o campeonato em casa, 13 vitórias, se não estou enganado. Ou seja, Sim. a casa foi vossa de certeza. Aliás, para a época, campeonato e taça, nós nunca perdemos. Exatamente. O Arouca fez um bom campeonato, né? Foi a melhor equipa da divisão, de todas até. E lá está, em casa foi imaculada o registro, 13 vitórias. Começaram o campeonato, analisando aqui os resultados, tiveram aqui o percalço aqui neste derby regional com a Lourosa, mas depois foi sempre a ganhar aqui quase todos os jogos todos e a cimentar a posição na Liga, certo? Sim. Foi verdade. Aquilo que o André disse e que estávamos a falar, não há dúvida nenhuma que hoje, na minha fase inicial, nós não tínhamos grande conhecimento dos nossos adversários. Logicamente que nós agora temos, felizmente, temos muitos meios, portanto, para sabermos, portanto, tudo e mais alguma coisa sobre os nossos adversários. E logicamente que nós temos, e eu gosto de saber, portanto, como é que jogam, como não jogam, os jogadores influentes, tudo isso, portanto, ligado ao jogo em si. Mas eu dizia muitas vezes, e este ano ainda dissemos isso, se nós somos uma equipa que queremos jogar para um objetivo que é a subida de divisão, nós temos um bom plantel, portanto nós temos que ter a nossa forma de jogar e quem vem à nossa casa tem que estar preocupado connosco, não é nós estarmos, eu penso assim, pronto, e felizmente tenho mudado bem dessa forma, portanto, porque se eu vou para dentro de campo e digo à equipa, cuidado porque eles fazem isto, eu digo-lhes isso, mas não posso de maneira alguma estar a limitar a nossa equipa para que eles fiquem preocupados com aquilo e não ponham aquilo que nós queremos que seja o nosso jogo. E felizmente nós impunhamos o nosso jogo, e então em casa isso era notório, impunhamos a nossa forma de jogar, impunhamos uma intensidade ao jogo muito forte, que não era fácil as equipas, portanto, chegarem ali à Arouca e poderem levar pontos. E a prova é que nós acabámos por ficar invictos em nossa casa, porque não há dúvida nenhuma, nós temos, primeiro temos que pensar em nós, e era isso que nós fazíamos, nós tínhamos a nossa forma de estar, a nossa forma de jogar, e nós tínhamos que procurar pôr em campo e então o adversário que se preocupasse. Logicamente que era importante nós sabermos o que é que o adversário fazia de bem e o que é que não fazia tão bem, mas acima de tudo nós sermos nós, a nossa identidade, nós não a perdermos. E era isso que nós cultivávamos e que nós conseguíamos colocar em campo. E por isso também... Desculpa, só dizer uma coisa para comentar. Às vezes digo aos meus atletas que é, vou-vos passar uma informação, não uma preocupação. Lá está. É passar informação do que pode acontecer, mas não se preocupem muito com isso. Exatamente. Eu perguntava ao Mister, e sabendo que o André também esteve nessa parte, qual é que é, a nível, entrando aqui no plano semanal de treino, o tempo que se entrega à observação do adversário para planificar o jogo da semana que vem, do fim de semana que vem, normalmente? Claro que nós demoramos muito tempo, porque o Helder via, eu via, portanto, o que é que eu queria que se dissesse, que se visse jogadas do adversário, e nós depois fazíamos esses cortes todos em 2, 3 jogos, portanto, com adversários de alguma forma fossem semelhantes àqueles que nós íamos defrontar. Depois o Helder em questão dos guarda-redes, dos lances de bola parada, portanto via tudo isso. O André acabava por compilar depois e sobre os plantéis da equipa adversária, portanto víamos tudo, quais eram os atletas, quais eram os 11 iniciais dos últimos jogos. Portanto, nós ao fim e ao cabo, durante toda a semana, nós fazíamos a nossa apresentação, eu defendo sempre fazer a apresentação do nosso adversário no sábado, antes do... Fica mais informação na cabeça dos jogadores. Mas por uma razão, porque eu pronto, também fui jogador, felizmente,
porque se nós chegássemos à terça-feira ou à quarta e fizéssemos essa informação, eu acredito que na maioria deles, eles chegavam ao dia de jogo e já não havia essa informação que nós passamos, que nos custou tanto, metade dela já se tinha perdido. E então eu ao sábado, portanto, nós ao sábado fazemos um treino mesmo de recuperação, uma plada, pronto, é mesmo para descomprimir. E então nós fazíamos, antes do treino, estávamos à volta de uma hora e pouco, uma hora e meia, pronto, dependia sempre também dos adversários. Claro. E nós então passávamos essa toda a informação, falávamos aquilo que e víamos aquilo que o adversário, por onde nós podíamos provavelmente ser ainda muito mais agressivos, portanto, a canalizar o nosso jogo, mas eram umas horas durante a semana, perdíamos muito tempo a compilar tudo isso para chegarmos ao sábado e termos esse vídeo todo feito. Embora eu dizia muito isto aos meus atletas, aos nossos atletas, atenção que eu estou-vos a dizer tudo isto do nosso adversário, que é aquilo que eu vejo, que eu não gosto muito de falar dos adversários, com toda a sinceridade. É isso que eu ia perguntar de seguida. Era isso que eu ia lá a seguir. Se dá realmente, e o André também está por dentro, se dão realmente muito mais ênfase numa análise do adversário, ou viram-se muito também para dentro da equipa e metem ainda mais foco na equipa e na missão que irão fazer dentro do campo? Já agora, é que nós, por exemplo, ao sábado fazíamos isto do adversário, mas entretanto também depois programávamos à sexta-feira, também teríamos mais uma hora e tal, com um vídeo do nosso jogo, tudo aquilo que fizemos bem e aquilo que não fizemos tão bem. Portanto, nós fazíamos à sexta-feira sobre o nosso jogo, sobre o jogo anterior, e depois no sábado fazíamos do nosso adversário. Mas é que eu digo, acima de tudo, e há bocado, dávamos informação e não preocupação. Exatamente. E era importante estar essa informação, mas nós nunca nos podíamos esquecer, porque repare, éramos uma equipa que desde o início da época o grande objetivo era subir de divisão. Portanto, se esse era o grande objetivo, se nós tivéssemos muito tempo a preocupar-nos sempre com o nosso adversário, não íamos colocar a nossa forma de estar em jogo. Portanto, e nós tínhamos era que nos preocupar com a nossa forma de estar. E nós realmente, e volto a dizer, nós punhamos uma intensidade nos nossos jogos que não era fácil as equipas, portanto, poderem aguentar o ritmo de jogo. Logicamente que também, e disseram-nos muitas vezes isto, a segunda parte não foi tão boa. Claro, não, é impensável, no caso do Arouca deste ano, fazer-se 90 minutos à intensidade e ao ritmo de jogo que nós colocávamos nos primeiros 45 minutos. Logicamente que não é fácil e não é possível, portanto, fazer os 90 minutos daquela forma. Porque nós temos uma coisa, nós não fazemos antijogo, mas mesmo fora de casa. Não sou apologista, é jogar o jogo pelo jogo e nós é sempre intensidade, a bola tem que estar sempre a andar. E uma das características que eu gosto do futebol que normalmente as equipas que treino praticam, nós damos uma grande objetividade ao jogo. Isso valeu-nos realmente nós chegarmos a esta fase do campeonato e estarmos a 8 pontos de uma equipa como a Lourosa, que é uma belíssima equipa, portanto, que tinha sido estruturada também com o objetivo de subida de divisão, portanto, mas nós chegarmos a 9 jornadas do fim e estarmos a 8 pontos de uma equipa daquelas, isso diz muito do plantel que tínhamos e da forma como nós e eles trabalhavam. Exatamente. Passando aqui esse trabalho de observação é lógico que tem que se adaptar e adequar também à realidade que nós estamos, não é? É lógico que não se a preocupação de análise no Arouca ou no Águeda, falando nesta dimensão de CNS, é diferente, não é? E lá está, e é como a Mester diz,
Nós temos o nosso trabalho, nossa equipa técnica, o nosso balneário, que era, acabava domingo um jogo, nós já estávamos a pensar no próximo, portanto já estávamos tudo o que nós iríamos fazer nessa semana era com vista ao nosso adversário. Depois havia uma filtragem dessa informação que depois era passada aos jogadores. E essa informação acaba por ser também um segredo de sucesso, lá está, dependendo dos nossos objetivos e aquilo que queremos fazer na época, ajustamos essa informação que é passada. Exato. Nós sabíamos que não podíamos encarar um Águeda como candidato a subir, não é? Mas sabíamos que podíamos fazer um bom campeonato. Aqui no Arouca, não ir aos playoffs era um mau campeonato. Exatamente. Ia-te perguntar, desculpa, por exemplo, a comparação, lá está, do adversário Arouca-Águeda, davam mais ênfase no Águeda ou que davam no Arouca, ou o trabalho era mais ou menos? A nível de trabalho semanal era igual. Agora a filtragem era diferente. Exato. A preocupação era diferente. Tinha que haver um bocadinho mais, não é? Um bocadinho mais de preocupação às vezes. Lá está. Estamos a falar de adversários muito mais fortes, portanto a preparação tem que ser melhor pensada. E lá está, e isto não é constante, não é síntese dos ciclos. Nós se formos jogar este ano e jogar com Lourosa ou ir jogar com o Ginásio Figueirense, estamos a falar de realidades de jogo diferentes, não é? Respeitando todas as equipas da mesma forma, mas há preocupações diferentes, como é lógico, não é? Um Porto Benfica não é igual a um Porto Tondela, não é? Claro. Portanto há sempre este cuidado. E a perguntar isso mesmo, como é que... Diga, mister, diga. Eu estava a dizer, e nós no Águeda até tínhamos uma outra realidade, que nós treinávamos ao fim da tarde. Exatamente. E eu perguntava também como é que se prepara, peço desculpa, como é que se prepara realmente o jogo, ok, é preparado a nível de treino e disso tudo, mas como é, quando à partida o adversário, mesmo os jogadores também sentem isso, quando o adversário é de top, a exigência semanal vai ser boa, até porque todos vão querer jogar também e é aquele jogo que toda a gente quer jogar. Mas e quando é ao contrário? Quando é o jogo contra aquela equipa menos conseguida, como é que também se consegue motivar e manter a concentração dos jogadores e aquele foco? Porque toda a gente sabe que o jogador e o ser humano tem tendência a facilitar quando acha que vai haver mais facilidades. Como é que se consegue encontrar caminhos na semana de trabalho para que o foco seja grande, mesmo o adversário sabendo de antemão que é um adversário mais fácil? Essa pergunta é para mim ou para o mister? Posso perguntar aos dois, eu se calhar começo pelo André e depois passo ao mister. Ora bem, é uma boa pergunta. mas estamos a falar desta época? Como é que nós fazemos? Por exemplo, nesta época, e jogando com o adversário teoricamente muito mais fácil, como é que a semana de trabalho é encarada? Sabendo há aqui, lá está, o futebol não é uma ciência e não há receitas. Daí ser tão giro. Isto é muito complicado dizer isto, porque é diferente uma pessoa ir jogar com Lourosa no bom campo e ir jogar a Castro Daire num sintético rapado. Às vezes uma equipa acessível torna-se difícil onde se vai jogar. Isto eu quero dizer. Pronto. Sim, completamente de acordo. A nossa preocupação sempre foi os 3 pontos. E para se conseguir os 3 pontos no final do jogo, o empenho, a concentração e a entrega tem que ser igual. Da nossa parte era sempre igual, mas nós sabíamos que da parte dos jogadores poderá haver esse... Eu não digo não estarem focados, mas há ali um relaxamento, uma confiança diferente, não é? Exatamente. Mas lá está, uma das coisas que gosto do meu mestre é mesmo isso, é que ele não deixa baixar. Não deixa baixar. Os níveis, né? Não deixa baixar, porque lá está, a experiência que tem e as provas que já teve, de vários exemplos de jogos em que isso aconteceu, não é? Exatamente. E que depois temos que estar a correr contra o prejuízo, o que é muito complicado, porque vamos supor que é um jogo que nós achamos que é fácil e apanhamos a perder 1-0. Não é? Exato. Já passa de um facilitismo para uma necessidade. Portanto, havia essa preocupação da nossa parte em manter sempre os índices, mas não era só no dia do jogo, era durante a semana.
sempre durante a semana. Desde a primeira conversa que se tinha na primeira unidade de treino até ao jogo, que é o nosso foco, o nosso objetivo são os 3 pontos. Pá, pode ser o Liverpool, pode ser o Castro Daire, pode ser o Lourosa, não interessa. É este. E quando todos estão focados, e nós por acaso nisso tínhamos um grupo que estava focado nisso, que era, todos queriam subir, todos queriam, esse trabalho foi feito na pré-época, não é? Nós tínhamos jogadores que vinham do profissional, tínhamos jogadores que tinham descido no Arouca, portanto vinham de uma descida, como tínhamos jogadores que nunca tinham estado num clube da dimensão do Arouca. Portanto, este trabalho que acaba por ser um trabalho quase de psicologia, não é? De gestão é feito desde o início, como é lógico. Nós temos que os focar naquilo que todos queremos. E se todos o quisermos, as coisas tornam-se muito mais fáceis, como é lógico. Exatamente. Mister, quer acrescentar alguma coisa? E e falando da última época, falando desta época do Arouca, curiosamente, quando esses jogos acontecem, porque eu também já fui jogador e sei que realmente há sempre um relaxamento, curiosamente eu nessa semana, provavelmente, eu nos treinos acabava por ser mais agressivo e mais chato do que num em que o adversário era muito mais complicado, muito mais difícil. Portanto, eu nesses aí, quanto a algum relaxamento que eu pudesse sentir, eu acabava por ser ainda mais chato e mais agressivo na forma como dizia as coisas, como falava. E nós tínhamos, além desta particularidade, nós tínhamos uma coisa que não é fácil num campeonato, num plantel do Campeonato Nacional. Nós tínhamos 2 equipas para poder lutar para subir de divisão. Portanto, no Arouca nós formávamos 2 equipas para poderem lutar pelo play-off. Nós tínhamos realmente 22, 23 jogadores, muito bons jogadores para o campeonato em que estávamos, eram muito bons jogadores. E o que é que acontecia? Eu ainda hoje não abdico, já agora, eu ainda hoje não abdico. E sempre que tenho essa possibilidade, claro que há uma outra vez não o fazemos. Eu à quinta-feira faço sempre o treino de conjunto, sempre. É o treino que eu acho mais parecido com o jogo e eu mantenho-me fiel àquilo que eu penso e que acho. E isso obrigava também, de certa forma, como a equipa vai lá, a equipa treinadora, também era muito forte, obrigava, mesmo nessas situações, a que a equipa, que à partida iria ser a equipa titular, também não baixasse portanto, os níveis de competitividade. E isso ajudou-nos muito. Nós tínhamos realmente um plantel que para o campeonato em que estávamos, tínhamos realmente 22, 23 jogadores, todos eles muito equivalentes. E isso ajudou-nos muito, porque felizmente, porque às vezes também acaba por ser mau, porque aquela malta que também sente que tem capacidade para jogar, não joga tanto e às vezes começam a conhecer problemas. Felizmente soubemos contornar tudo isso não existiu, porque é como eu digo, foi um objetivo comum. Todos nós estávamos focados na subida aos campeonatos profissionais do Arouca. Nesse treino, desculpa Tiago, nesse treino de quinta-feira costuma fazer a tal entrega dos coletes pesados, como se diz na gíria, dar os coletes pesados ou dar coletes leves a toda a gente? Por acaso eu reúno o André faz o aquecimento, o Helder faz o aquecimento aos guarda-redes e eles vêm todos ao meio do campo, portanto eu distribuo as equipas e dou os coletes, normalmente dou os coletes à equipa que não será a titular. Pronto, mas não, é como digo, acredito
não tínhamos segredos nenhuns para com eles, portanto eles sabiam que aquilo que era a nossa forma de trabalhar, portanto que nós éramos, todos nós, portanto éramos exigentes, portanto naquilo que queríamos fazer e no objetivo que tínhamos para alcançar, e eu aqui dou o meu grande abraço a todos eles e ainda muito mais àqueles que menos jogaram, porque realmente foram sempre solidários connosco, com os próprios colegas e ajudaram de maneira a que nós conseguíssemos realmente fazer a época que fizemos. Percebendo isso mesmo, o que o Mister, sim, são profissionais e isso é importante, mas percebendo aquilo que o Mister acabou de dizer, basicamente à quinta-feira já está, além da convocatória, já está a equipa quase dada, certa. Pois, há aí umas grande, que havia coletes que eram leves. Nessa quinta-feira havia uma primeira parte e uma segunda parte, havia mudanças, não é? Claro. Mas repare, o que é que acontece? É que eles sabiam que tinham que ter sempre uma grande intensidade, porque e os treinos, e era aquilo que eu lhes dizia, eu dizia e digo sempre, é no treino que nós ganhamos a intensidade e a condição física para podermos chegar ao domingo e colocarmos tudo aquilo que podemos e sabemos dentro do jogo. Portanto, não há. E quando sentia que e aconteceu este ano, um ou outro jogador que fez o treino todo na equipa que teoricamente iria jogar, chegou a domingo e não jogou. Ok. Pronto, porque... E dizer que acho que isto é uma questão que depende do contexto. Se calhar em camadas jovens, por vezes, pode ser complicado a meio da semana meter os titulares porque os miúdos desmotivam e podem nem vir ao treino a seguir. No contexto profissional acho que é compreensível e por vezes até se pode trabalhar melhor a preparação para o jogo seguinte, porque eles já começam a trabalhar em conjunto. Acho que também depende muito aqui o contexto. Claro, logicamente, eu neste caso é como eu digo, estou a falar na questão do Arouca, porque sim. Tínhamos um plantel bom, tínhamos realmente soluções para vários lugares, mas é curiosa, eu defendo, nós não podemos estar preocupados que à quinta-feira, eu por um lado até acho que chegarmos à quinta-feira e se fizermos um bom treino, se fizermos uma boa semana de trabalho e o jogador saber tanto que vai jogar, eu até acho que pode dar muito mais tranquilidade. Eu aí nunca tive esse problema, porque a malta sabe que somos 22 ou 23, só podem jogar 11, podem entrar depois mais dois, portanto mais 2 ou 3, portanto não é o problema, não vejo esse problema, até porque acredito, e eu treinei, e é como digo, eu treinei também muitos anos a formação e com êxito, felizmente, e depois mais tarde até fui treinador da seleção distrital, da seleção de Aveiro, de jovens. E aí, então, mas eu penso que isto, quando já vamos para os juvenis, júniores, já se tem que começar a trabalhar, portanto, de uma forma muito aproximada daquilo que se faz a nível sénior. Agora, há uma coisa importante, desculpa lá só estar a interromper. Não faz mal, não. Dentro deste leque homogéneo de jogadores que nós tínhamos, apenas 2 não jogaram este ano em provas oficiais, que foi o nosso terceiro guarda-redes, que acabou por ser convocado até contra o Lourosa em nossa casa, e foi o Fred que tinha chegado no mercado de inverno e a inscrição foi mais tarde dele, portanto ele estava apto, acho que há um mês antes de acabar as competições. Portanto, disto demonstra que não havia lugares fixos, quer dizer, todos eles tiveram a oportunidade de jogar, todos eles. Exatamente. André, perguntava a nível técnico, na parte da recuperação do jogador, a nível da intensidade a dar ao jogador, dança-se um bocadinho à maneira de cada jogador ou procura-se ser o mais homogéneo para chegar a todos de igual forma? Pronto, são boas perguntas, vocês têm-se bem estudado. Ora bem, temos que estar cientes da realidade em que estamos inseridos. Portanto, é lógico que se eu for a responder isso
no contexto de Primeira Liga em que estava, a minha resposta vai ser diferente da que vou dar agora neste contexto de CNS. Claro. Adaptando sempre à realidade, exatamente. Nós estamos a falar de equipas técnicas de 6, 8 elementos. Para este ano tínhamos uma equipa técnica de 3 elementos, Claro. E mais um observador. Portanto, nós aqui temos que nos articular de uma forma mais cansativa para nós, não é? Mas não podemos deixar o nosso profissionalismo à parte. Portanto, a preocupação é muito maior. Enquanto eu na Primeira Liga era recuperador físico e a minha recuperação era individual, não é? Portanto, eu estava com os atletas de uma forma individual, mais específico, eu aqui tinha que trabalhar para todos eles, quer os que jogavam, quer os que não jogavam, quer os não convocados. Claro. Portanto, o que é que nós fizemos nisto? Tendo em conta a estrutura que nós tínhamos, que era profissional, não é? Os não convocados pós-jogo treinavam à mesma. Portanto, nós deslocávamos no domingo de manhã, íamos dar treino aos não convocados para não haver perdas de rendimento depois na semana seguinte de treino. Porque nós sabíamos que isto há sempre imprevistos, há castigos, há lesões e nós temos que ter sempre o nosso plantel na mesma forma. Exatamente. Isso é uma grande preocupação que nós temos e era ponderado em todos os treinos, que era as cargas aplicadas da melhor forma para ir ao encontro daquilo que nós precisamos ao domingo, que lá está aí uma exigência que era muito difícil, tendo em conta a intensidade que é exigida nesse jogo, não é? Eu sempre defendi um atleta tem que aguentar os 90 minutos do jogo, portanto tem que estar preparado fisicamente para 90 minutos. Portanto havia sempre este cuidado, esta preocupação em trabalhá-los e tê-los sempre todos a este nível. Eu não os vou ter, não é? Eu sei, mas consegue-se arranjar formas e ferramentas para se aproximar o máximo possível. É lógico que o treino só por si só não chega, não é? Tem que haver um trabalho complementar e isso também depende muito do perfil da atleta que nós temos. Nós temos atletas que se limitam ao treino, não é? E há atletas que chegam a casa e trabalham. Claro, o que também leva a outra preocupação, não é? Porque esse trabalho não pode ser um trabalho anárquico, não é? Tem que ser um trabalho paralelo ao nosso, para não estar a estragar o que já foi feito, não é? Portanto, essa preocupação da nossa parte, mesmo a nível de comunicação com cada atleta, foi sempre presente. Exatamente. Tiago? Ia perguntar também aqui aos dois, posso começar por Missa, qual é a importância das bolas paradas no seu planeamento semanal? Está, curiosamente, nós treinávamos sempre, fazíamos sempre, nomeadamente nós no nosso treino de conjunto, o treino de 11 contra 11, nós sempre que houvesse faltas nós repetíamos sempre, aliás é uma coisa que eu digo logo, cantos livres, repetimos sempre 2 vezes, portanto, mas como não tinha uma grande preocupação e confesso que é um dos meus males. Portanto, não, porquê? Porque é difícil nós estarmos a fazer um treino só de lance de bola parada, torna-se às vezes muito difícil tentar que o jogador esteja concentrado para fazer aquilo que nós pedimos. E eu no treino às vezes perdi um bocado a paciência e é que as coisas não saíam como queria. Acabou, vamos embora. Mas curiosamente, em relação aos adversários, dávamos grande importância aos lances de bola parada dos adversários, porque neste campeonato havia equipas que realmente acabavam por, muitas das vezes, decidir jogos, e nós tínhamos, apesar de eu reconhecer que não é uma mais-valia minha, não é, os lances de bola parada, embora treinávamos sempre. Portanto, porque depois no meio disto tudo, todos querem bater, toda a gente quer bater, toda a gente quer treinar, e não, eu sou da opinião que é assim, tem que ser assim, vamos fazer assim. Pronto, as coisas às vezes não saem como
nós pretendemos. Mas em relação e, curiosamente estávamos a dizer, nós mesmo em cantos, ainda fizemos muitos golos, portanto, de bola parada, quer em livres, fizemos em livres, em grandes penalidades, e em cantos fizemos, também tínhamos homens a atacar muito bem a bola, portanto, no jogo aéreo, portanto, e nós acabávamos por fazer alguns golos, portanto, com esses lances, embora eu reconheça que não é uma mais-valia minha, não é, não senhor. André, queres dar alguma nota? Todos nós sabemos que 70% dos golos são feitos bolas paradas, não é? Era aí que eu ia dizer. Mas nós partimos sempre do princípio que o mais importante é não sofrer golos de bolas paradas. Portanto, lá está, como o Mister diz, é difícil trabalhar bolas paradas, é muito difícil. Eu, com os diferentes treinadores que já trabalhei, tive maneiras diferentes de abordar esse tipo de treino. E um dos problemas é exatamente aquilo que o Mister está a falar, que é a monotonia de treino. Portanto, vamos falar de uma coisa que é muito parada. Atleta, não é? Portanto, eu tive treinadores que faziam isto durante 1h30, portanto, estavam sempre ali a estrutura e chuta a bola. Chuta a bola, quer dizer, e todos nós sabemos que dentro de um posicionamento de bola parada nós temos os ativos e temos os que estão a defender, a preparar uma transição ofensiva ou a transição defensiva. E estes elementos da bola parada acabam por estar ainda mais tempo parados. Não é? Quebra muitos ritmos. Porque se batido um canto e vai ser repetido o canto, não vai existir uma transição nesse momento. Eu estou lá naquela posição, mas não vou fazer a transição. Portanto, isto é um assunto que eu acho que o grande segredo é fazer isto de uma forma dinâmica e que seja motivante da parte dos jogadores, não é? Que não se torne uma coisa aborrecida, porque é importante eles captarem a informação e aquilo que nós pretendemos, ok? Quer a nível defensivo, quer a nível ofensivo. E nós tentamos arranjar ferramentas durante o treino de o fazer. E é como o Mister diz, nós tínhamos momentos, não era só no 11 contra 11, havia outros exercícios que eram feitos, as transições, as dinâmicas de equipa, em que aproveitávamos e quando achávamos sempre necessário, trabalhávamos esses lances. E depois tínhamos o nosso trabalho por trás de análise, não é? E agora, felizmente, já isto mudou, porque eu recordo-me de ir para os estádios com uma câmera escondida para estar a fotografar as bolas paradas e com medo que me apanhassem. E agora temos ferramentas de softwares que nos permitem, aliás, nem temos de estar a preocupar em estar a ver jogos, que eles já fazem essa separação e torna mais fácil e prático esse trabalho. Mas lá está, mas nós temos consciência que as bolas paradas são um ponto determinante para uma derrota ou uma vitória de um jogo. Já agora, e o André, pronto, acabou por completar aquilo que eu pensava. Eu quando digo, eu não gosto de o treino ser único e simplesmente para as bolas paradas, estarmos ali é monótono, o atleta acaba muitas vezes por não estar a fazer aquilo que se pretende. Perde o foco. Então é como digo, nós treinávamos quer a grande penalidade, quer os livros diretos ou indiretos, quer os cantos, nós aproveitávamos para situações que nós fazíamos, portanto, em que aparecia a baliza, neste caso o treino conjunto, nós repetíamos sempre. E às vezes repetíamos 3, 4 vezes, portanto, o próprio canto em si. E tínhamos realmente um dia na semana que nós tínhamos mais essa preocupação de treinar, mas é um treino que eu achava que a malta não se concentrava tanto como aquilo que eu gostaria que eles fizessem. Portanto, preferia que eles fizessem menos tempo, mas procurar fazer bem. Mas não, pronto, e meu amigo, eu acredito que avançando-se, portanto, em termos de patamares, portanto, que a exigência era muito... E nós, como também tínhamos realmente um belíssimo plantel e tínhamos homens muito fortes, portanto, no jogo aéreo, aliás, nós ganhámos muitos jogos, portanto, com os lances de bola parada. Portanto,
tínhamos sempre realmente essa preocupação, não tínhamos era estarmos ali a massacrar, até que saísse bem, porque, é como eu digo, era difícil manter o jogador com o nível que eu queria. Que ele estivesse e aí muitas das vezes eu reduzia esse tipo de treino, reduzia um bocado e não avançava com ele muito mais para a frente. Ok, agora diz Tiago, desculpa. Eu ia perguntar também aqui depois ao André, e na planificação semanal, como é que são os exercícios? Há uma rotina nos exercícios? Há uma alteração bastante grande? Como é que a equipa técnica gera essa planificação? É lógico que o cérebro da planificação é o Mister, não é? Sim. O nosso trabalho como adjuntos é sempre em ajudar o líder, não é? o treinador e criar todas as ferramentas necessárias para que isso seja feito. Portanto, nós falávamos sempre, não é? O Mister... Eu e o Mister já não temos essa necessidade tão grande porque já nos conhecemos há muito tempo, portanto já é uma coisa que já é autónoma, não é? Só quando há questões é que discutimos. O Mister diz aquilo que pretende, não é? Para a sua semana de trabalho, o microciclo, e eu ajusto essas necessidades com exercícios que não estão standardizados. Portanto, eu não gosto que um jogador vá para um treino e que já saiba aquilo que vai fazer. Quero que saiba aquilo que vai trabalhar, não é? Agora tentava sempre fazer exercícios diferentes, portanto, desde a ativação, exercícios de passe, sempre variando, para também estar sempre com os jogadores motivados e que fosse sempre uma coisa nova. Né? Uma coisa nova. Eu recordo-me no ano passado, no Águeda, na pré-época, ao fim de 3 semanas de treino, não temos feito uma parte inicial igual. Portanto, fomos sempre variando e também se joga um bocado com isto. Vamos imaginar, há um conflito, não é? Eu não estou a dizer que aconteceu, estou a dizer, há um conflito que nós vemos ali, que há jogadores que estão ali em conflito. Nós podemos usar um exercício para ajudar na resolução dos problemas, não é? Ou, por exemplo, nós queremos mais intensidade, não é? Vivemos com um meinho não está a funcionar. Há vários meinhos, não é? E uma pessoa pode adaptar o meinho de forma àquilo que nós procuramos que aconteça depois no jogo e durante o treino. Tudo isto tem que ser pensado e isto demora muito tempo. E nós temos que perceber quais são os jogadores que nós temos à nossa frente, não é? O que é que eles querem também, porque não é só eles que têm que ir ao nosso encontro. Nós também temos que ir ao encontro deles, mas sempre fiéis àquilo que nós pretendemos trabalhar, não é lógico. Nunca fiz nada de forma a agradar apenas os jogadores. Mister, quer acrescentar algo? Não, é uma grande verdade, portanto nós ajustávamos qual seria o planeamento e o André depois acabava qual seria a nossa semana de trabalho e o André depois ajustava tudo aquilo, depois de conversarmos tudo aquilo que se tinha que fazer. Portanto, e nós nós acima de tudo, logicamente colocávamos na parte que já me dizia mais respeito, portanto, na parte técnico-tática, eu colocava aquilo que eu queria que se fizesse no jogo, a forma de nós estarmos no jogo durante a semana, nós íamos, portanto, trabalhando tudo isso e aí eu acabo por criar mais rotinas. Fazemos isto, à terça-feira, à quarta fazemos isto, à quinta temos o treino conjunto, à sexta fazemos isto, até eu sentir que a equipa depois vai chegar em campo e vai fazer aquilo que eu quero com facilidade. Então depois de tudo estar entrosado, então aí, portanto, diversificamos mais um pouco a nossa forma de trabalhar, até por uma questão de desgaste mais psicológico do que físico. E o microciclo... Desculpa lá, André, mas quando eu achava que era outra vez importante voltarmos outra vez às nossas rotinas,
nós voltávamos outra vez. Depois, quando voltávamos a jogar, eu achava que era, eu acho que é extremamente importante todos os jogadores saberem aquilo que têm que fazer dentro do campo, que é quando têm bola e quando não têm bola. Portanto, e essa era a minha grande preocupação e a minha forma de trabalhar durante toda a semana. Não, o que eu quero acrescentar aqui é que o microciclo e o mesociclo e o macrociclo, quer dizer, são condutas, não é? É como um plano de uma aula. Ele tem que ser ajustado, nem que seja a meio do treino, pode acontecer isso. Exato. E ao longo da época aconteceu várias vezes, porque lá está, é muito diferente jogar um sintético, não é? Portanto, se vamos jogar um sintético, não vamos treinar numa relva natural, portanto, e os exercícios que eu aplico na relva natural não sei agora aos sintéticos, porque o material que eu tenho de treino são diferentes. E acontecer também no meio do microciclo, nós vermos comportamentos físicos dos jogadores em que havia uma necessidade depois de um ajuste, mesmo no mesmo treino. Falámos eu e o Mister, alertávamos, atenção, a malta está um bocado cansada, se calhar vamos ter que encurtar ali, vamos ter que acrescentar ali. Portanto, tem que haver sempre esta comunicação e esta análise, quem está no meio deles no exercício e de quem está mais fora, para perceber certos comportamentos, e temos que ter a capacidade de nos ajustar e tentar tomar decisões rápidas e no momento. Portanto, e se calhar, esta pergunta para o Mister, se calhar, que aí se calhar vai mais da parte técnica do Mister Henrique. E em jogo, Mister? O jogo aos 30 minutos não está a correr de feição, aquilo não está a sair nada daquilo que o Mister pretendia, troca-se tudo ou espera-se mais um bocado? Não, aguento, eu acredito. Como eu acredito naquilo que nós fazemos durante a semana, eu não sou muito de mexer. Aliás, e o André está aí, pode dizer que às vezes vinha à minha beira e dizia-me, e eu, vamos aguentar, vamos aguentar. Porque é como eu digo, eu acreditava, e falando desta época, como é lógico, acreditava nos atletas, acreditava no nosso trabalho e eu sabia que as coisas tinham que sair forçosamente por uma equipa e honra seja feita a esses atletas, aos atletas que tivemos a época passada, porque quem trabalhava da forma como eles trabalhavam, eu sabia que tinha que sair, as coisas tinham que correr bem, portanto, e eu acreditava naquilo no trabalho que nós fizemos durante toda a semana, que ele que ia chegar ao dia do jogo, ia ser importante e iam aparecer. Eu, por exemplo, antes do jogo, a palestra para mim é muito importante, antes do jogo. Sim, sim. Para mim é muito importante. E curiosamente, a forma como eu dava a palestra, como me corria a palestra, porque elas não eram todas iguais. Exato. Eu saía, aliás o André e o Helder diziam muitas vezes isto, nós saíamos da palestra, vínhamos para o nosso balneário, já ganhámos. A forma como eu falava, e eu via, e eu tinha, portanto, depois via a reação dos atletas, e eu realmente ficava com a sensação, eu saía do balneário deles, e dizia, não há dúvida nenhuma, nós vamos ganhar, porque aquilo que eu falei, eles absorveram, eles vão chegar lá dentro e é exatamente aquilo que nós vamos fazer. Portanto, mas também já me aconteceu o contrário, já me aconteceu fazer palestras, em que eu até perguntava ao André e ao Helder, se calhar esqueci-me de alguma coisa, não fui. Pronto, nós também, apesar de ser só falar, mas a verdade é que nós muitas e eu já agora até contava uma história que foi este ano, eu estou a começar uma palestra e eu já não sei quem era o adversário, sinceramente já não sei quem era o nosso adversário, mas era um adversário difícil. E então eu começo a palestra assim, vamos estar tranquilos, rapaziada. Mas eu não estou. Lourosa em casa. Rapaziada, vamos estar tranquilos. Mas eu não estou. Olha, mas aquilo saiu-me. Não foi estudado, não foi nada. Saiu-me. Mas os jogadores viraram-se todos à gargalhada e, com toda a sinceridade,
saí do balneário depois de acabar a palestra e disse, vamos ganhar. Lá está. Aquilo foi tão espontâneo e eles deram ali uma gargalhada, todos eles ao mesmo tempo. E eu então, pronto, depois acabámos por iniciar outra vez a palestra, mas são coisas que nos vão... Isto no futebol, o André disse há pouco, não é uma ciência exata, não é hoje. É assim e vamos fazer isto e ganhamos. É difícil. O futebol realmente não é fácil. Não é, não. André, não sei se é para acrescentar ou se eu posso avançar aqui numa pergunta. Não, nós temos muitas histórias em relação a essa pergunta que fez, da questão de durante o jogo ver que as coisas estão a funcionar e o Mister ser fiel àquilo que acredita. Nós no ano passado no Braga temos 2 histórias engraçadas, Mister, não sei se recorda. A do Niang, ao intervalo, em que o nosso enfermeiro vira-se para o Mister e diz, Mister, o Niang não pode entrar. Que ele tinha a unha do pé completamente partida, já pisada. E o Mister, não. Ele vai jogar. Entrou e fez 2 golos e deu-nos a vitória. Portanto, e temos a do Coimbrões também o ano passado, que é engraçado. Em que estávamos a perder lá e o Mister chama-me e estamos a combinar, para pensar como é que havemos de mexer na equipa, ou o que é que devemos fazer. E enquanto estamos a dialogar nesse espaço, viramos o jogo. Quer dizer, é verdade. É engraçado, quer dizer, não é... Não tem. Ou somos fiéis àquilo que acreditamos, não é? E isso é uma ajuda porque há uma crença e dá-nos algum conforto, não é? Ou se estivermos sempre cheios de dúvidas, vamos estar inseguros. Exatamente. Mas isto transmite-se também para as pessoas que nos rodeiam. O Mister nisso tem uma força muito grande. Que é uma eu ia aí a seguir perguntando se o Mister é fiel a um sistema de jogo e é aquele sistema que vai ser sempre, ou consoante a realidade do adversário, não mexendo muito, porque toda a gente sabe que não se mexe muito na base de uma equipa, né? Mas não mexendo muito, gosta de mudar o sistema de jogo para um adversário específico. Para mim... Sim, Mister. Não, eu temos a nossa estrutura montada. Portanto, e para isso é que nós trabalhamos, portanto, diariamente para aquela estrutura. E felizmente, como digo, este ano tivemos uma outra situação, ponto, mais difíceis, nomeadamente temos um jogo com o Trofense em casa e o Trofense tinha uma belíssima equipa em que eles logo nos primeiros minutos põem-se a ganhar o jogo, mas curiosamente nós passados 2 ou 3 minutos ou 5 fizemos logo 1-1 e fizemos um grande jogo e acabámos por virar o resultado em nossa casa, neste caso. Mas eu claro que nós, mesmo depois durante a semana, há uma outra vez, nós também ensaiávamos, portanto, com 2 avançados, portanto, com dois avançados centro, que era para numa situação, portanto, mais que tivesse uma exigência maior, em que nós não pudéssemos dar a volta, as coisas pudessem mudar. Mas olha que recordo-me, e já agora recordo-me, o Lourosa, e só à parte agora, e isto por queremos mudar. O Lourosa joga num 4-4-2, realmente, e joga bem, tem aquilo muito bem estruturado. O Quintas realmente tinha a equipa muito bem estruturada nesse 4-4-2. E nós chegámos a Lourosa e nós fizemos uma primeira parte, apesar de termos perdido 4-1, que é um resultado, portanto, foi um bom jogo de parte a parte, mas o resultado é muito dilatado para aquilo que nós fizemos. E então, nós estamos a ganhar, depois acabamos por sermos nós a marcar um próprio golo na baliza, portanto, para o 1-1, e eu vou para a segunda parte para tentar dar esta, por isso é que eu digo, mas o futebol é isto, e é isto que nos ajuda a crescer no futebol. E então eu mudo do nosso 4-3-3 habitual para o nosso, para lá... 4-4-2. Não, pus três centrais. Sim. Passei para 5
3-5-2. 5-2-3. Ao fim e ao cabo, era assim. E para os nossos dois laterais poderem nos dar grande profundidade no corredor, mas acabei. O que é que acontece? Eu acabo por pegar no nosso capitão de equipa, no Tales, que é um belíssimo jogador, e acabo por o pôr como central de cobertura, portanto, a jogar atrás dos dois centrais. Curiosamente, o jogo mudou muito, e eu acredito com toda a sinceridade que eu com essa mexida, e eu disse isso aos atletas depois na semana de trabalho, não os ajudei tanto como aquilo que pretendia. Portanto, eu pensei sempre, porquê? Porque eu pensei sempre durante a semana se por acaso iria jogar com 3 centrais ou não. E aquilo ficou-me na cabeça. Quando chegou ao intervalo, nós também, o jogo foi, depois o Lourosa faz no início da segunda parte o 2-1 com uma bola que não entra, portanto o fiscal da linha dá golo, mas ninguém vê a bola entrar, portanto diz que ela que passou um bocado a linha de golo, portanto, e isso aí também ajudou a mudar o jogo. E cada jogo é um jogo. Forma, como? E cada jogo é um jogo e tem a sua história. Cada jogo é um jogo, é aquilo que eu digo. Mas aí está, e por eu ter duvidado, porque a minha intenção foi sempre, durante a semana, eu tinha vontade de jogar com os 3 centrais, mas quis ser fiel e manter-me com o 4-3-3 habitual. E curiosamente, com o 4-3-3 habitual, nós fizemos um bom jogo. Quando chegámos ao intervalo com 1-1, eu faço essa alteração e acabou por correr mal. Se tivesse corrido bem, e depois em casa que é com 10 jogadores. A intenção realmente era tentar dar mais segurança, portanto, em termos defensivos, e acabámos por não a dar. Mas isto é como digo, o jogo é mesmo isso. E nós muitas das vezes somos chamados ao jogo e muitas delas correm bem, mas também há algumas que não correm tão bem como aquilo que nós é a beleza do jogo, não é? Às vezes pensa fazer uma coisa e corre completamente ao contrário. Nós temos aqui na parte final aqui da nossa rúbrica aqui umas perguntas de brincadeira, mas ainda antes de lá irmos, não sei se já tem mais alguma, mas eu tenho pelo menos mais uma, e eu sei que pode ter várias condicionantes, várias realidades, mas falando da realidade atual e tirando a parte monetária, que a gente sabe que é dos fatores sempre muito importante, é mais aliciante um treinador ir para um projeto início da época e depois se calhar começa aqui pelo André para dar tempo ao Mr. Henrique se defender daquilo que eu lhe vou perguntar. Obrigado. Não, porque eu já vi que o André é mais intuitivo. André, pergunto, como é que é estar numa equipa, no início do projeto, sabendo de antemão que é um projeto de subida e parte-se quase numa parte de cima logo da tabela, mesmo começando do zero, sabendo que o projeto é daqueles que é para vencer, se não ficar em primeiro vai ficar em segundo ou terceiro, ou é mais aliciante começar num projeto, se calhar, por exemplo, vendo aqui a realidade, começando no Aroca, onde saber que o início da época o orçamento é de subida e vão andar nos lugares cimeiros, ou começar numa segunda liga, numa equipa que vai lutar para não descer e tentar andar ali todas as semanas com o orçamento mais fraco da segunda liga, mas tentar salvar essa equipa. É mais aliciante uma coisa ou é outra, na vossa perspectiva? Começava pelo André para dar tempo ao Mister de se resguardar nesta pergunta, na resposta. Eu sempre gostei de desafios e eu gosto de adversidades, eu gosto de superar adversidades. Portanto, nós estamos a falar aqui de 2 projetos com dois objetivos. São distintos, Exato. Mas existem. Portanto, quer um, quer outro, se forem alcançados, ficamos muito, muito contentes e a lógica de preparação e a argumentação para eles são distintas, não é? Eu fazia a sua pergunta de uma forma diferente. Sabia melhor subir o AG do ano passado ou subir o Aroca este ano? Sabia melhor subir o AG do ano passado, tendo em conta a dificuldade que iria ser. Era um desafio muito maior, ok? O Aroca
tivemos uma grande ajuda, não é? Que tínhamos um bom plantel, tínhamos uma boa estrutura, isso são condicionantes que só nos estão a ajudar no nosso trabalho, como é lógico. Não deixa de tirar mérito, não é? Mas eu como gosto de desafios e adoro a superação, para mim, a nível pessoal, a adversidade, o conseguir dar a volta, o conseguir virar um resultado, para mim é fantástico. Só Mr. Henrique, aqui em modo de pergunta da morte, como se costuma dizer, melhor agarrar um projeto de topo de subida e ser campeão ou salvar uma equipa da descida? Curiosamente, logicamente, e se me disserem, tens um projeto de campeonato nacional para subir divisão e tens um projeto de segunda liga para procurar manter-nos, eu opto pelo jogar para campeão. E curiosamente, ao longo de todos estes anos de treinador, que felizmente já são muitos, aqueles projetos em que o grande objetivo era a subida de divisão, eu consegui isso em quase todos eles, à exceção de um, que foi também, e curiosamente, que foi o Gil Vicente, mas que curiosamente acabo por sair do Gil Vicente, fizemos na altura, tínhamos uma belíssima equipa, para realmente subirmos à Primeira Liga. E então, eu tenho um jogo com o Feirense, Gil Vicente Feirense, e o Gil Vicente, comigo a treinador, acaba por perder com o Feirense. Até porque depois gerou-se ali algum conflito que de certa forma, como eu era da Feira, pronto, posso ter facilitado numa coisa ou noutra, portanto, não há razão nenhuma, e acabo por sair do Gil Vicente, vai para lá o Diamantino Miranda, substituir-me, mas eu saio do Gil Vicente a um ponto do segundo lugar, portanto, da subida divisão. Portanto, todos os projetos em que confiaram em mim para nós podermos, portanto, jogar para campeão, jogar para subir divisão, em todos eles acabei por o conseguir. Nesse caso, no Gil Vicente não o consegui, acabo por sair e o Gil Vicente acaba por não subir nesse ano, vai subir depois no ano a seguir com o Álvaro Magalhães, mas é que me digo, venho embora eu, se tenho ganho ao Feirense, ficava no primeiro lugar, ao não ganhar, acabamos por ficar no terceiro lugar, a um ponto de acesso à subida, e acabo por vir embora, por esse motivo, que na altura acabou pronto, fiquei bastante magoado, porque era um projeto, tinha uma belíssima equipa, o Casquilha, na altura eu tinha levado o Casquilha do Feirense para o Gil Vicente, portanto o Casquilha era meu jogador lá, o Tuque, o Lemos, tínhamos muito boa equipa, o Marcão, o Tozé, era realmente uma belíssima equipa. E foi pena, tive essa pena, mas não tenho dúvida nenhuma, entre um projeto ambicioso para podermos subir, eu prefiro um para subir do que um para andar a jogar ali para meio da tabela ou para não tentar descer. Exatamente. Atenção, a nível de preferência, eu também prefiro subir e ser campeão, eu estou a dizer a nível de prazer. Sim, são desafios diferentes. Sim, deu para perceber, André, certamente deu para perceber. Ia fazer então uma última pergunta, que é, havendo agora a Federação Portuguesa de Futebol, lançou um novo formato, se querem dar a vossa opinião sobre esta introdução de uma terceira liga, se acham que irá melhorar, haver aqui um campeonato melhor, porque lá está, se calhar vão ficar as melhores equipas do Campeonato de Portugal a lutar por uma subida à segunda liga. Qual é a vossa opinião? Posso começar pelo André, para depois acabar no Mister, sobre este formato. Nas duas subidas que nós temos, na altura, na segunda B do Aroca, há 10 anos atrás, Está tudo bem, André. Ok. Eu recebi aqui uma chamada e eu deixei de ver. Daqui está tudo bem, estamos a ver e a ouvir. Pronto, eu não estou a ver, mas vou continuar a falar. Pronto. E nessa altura, na antiga segunda B, havia a separação de terceira divisão
e a segunda B, e aí havia uma seleção natural entre estruturas de equipas, portanto, aquelas equipas que já estavam mais organizadas, estruturadas para uma subida para uma segunda liga, e aquelas que ainda tinham um grande fosso para passar, não é? Que estavam na terceira divisão e que também tinham que passar por uma segunda B, só para depois chegar à segunda liga. Exato. Só que também tínhamos outro problema, que havia 3 séries e depois havia uma fase final de apuramento. O que eu também nunca defendi isso. Eu acho que um primeiro será sempre um primeiro, e se existe séries, não deve existir um play-off futuro. Portanto, quem tem primeiro tem que ter sempre um acesso Direto. à subida. Este formato que eles estão a criar para a próxima época, a meu ver, é uma coisa que é temporária. Portanto, eles primeiro vão reorganizar a futura época, para daqui a 2 épocas as coisas começarem de uma forma muito mais simples. Porque nós houve um aumento de equipas, não é? Segundo o que está estipulado é isso. São 8 séries, acho que se não me engano são 96 equipas em vez das 72. São. Exato. Este ano vai ser. Sim. Para além disso, há equipas que vão jogar 10 meses, há equipas que vão jogar 6 ou 7 meses. Isso a mim é que me cria um bocado de confusão. Não sei como é que pode haver uma inscrição e contratos se um campeonato acaba em março ou em fevereiro e o outro acaba em junho. Eu acho que é importante haver essa separação. Acho que é importante haver 2 campeonatos entre distritais e a segunda liga, e sou favorável. Havendo séries, defendo sempre que os primeiros têm que ter acesso direto à subida. É um bocadinho, é justo, porque a gente quer queira, quer não, e ainda bem que o Arouca foi um dos que se salvou, mas havendo as 4 séries, eu, na minha opinião, achava muito mais justo terem subido os 4. Os 4 primeiros. Uma segunda liga com 20 equipas a descer 4. Ou seja, era simples a estar. Dava muito mais competitividade à primeira na descida e à segunda, e ao CNS dava muito mais competitividade. Nós tivemos 2 meses, e o Mister aprovava isso porque era aquilo que eu falava, sempre a discutir impossibilidades, como é que isto se podia resolver, não é? Porque realmente nós temos que nos pôr na situação dos outros, não é? Pois. Por acaso calhou para nós, mas podia não calhar. E o Praiense e o Olhanense não são menos primeiros do que o Arouca e o Vizela, não é? Exatamente. Portanto, nós temos que ser um bocadinho conscientes e ver isto de uma forma igual e transversal para todos. Agora, podendo subir só 2 equipas e sendo atribuído o mérito desportivo, a única forma de haver esta subida que existiu só podia ser pontual. Justo ou não justo? Pois, desta forma tinha que ser assim, exatamente. Mas desta forma soube esta maneira. Agora, eu defendo sempre, deveria de haver um esforço, porque isto não é só para a Federação, nem só para a Liga, é para todos, não é? Não é só para o Arouca e para o Vizela, é para o Praiense e para o Olhanense. E eu sempre gostei de igualdade. Eu acho que deveria haver um esforço de todos os campeonatos em se ajustarem. Portanto, e neste caso a segunda liga teria que se ajustar de forma a que os 4 primeiros... Sim, da mesma forma que arranjou-se forma do Gil Vicente, após ter ganho em tribunal, arranjou-se forma de colocar o Gil Vicente na primeira divisão, e com mérito, sim. Aqui também, desta forma, se calhar seria muito mais justo arranjar a forma das 4 subirem e depois logo se ajustava no ano seguinte. Outro apontamento que eu gostaria de fazer em relação a isso, já que toca nesse assunto, e eu acho que é muito injusto, é na formação. Portanto, eu acho na formação, completamente. A questão do futebol de 11, em que estamos a falar já de especificidade, não é? Daqueles que escolhem seguir uma carreira de jogadores, que se calhar têm a oportunidade este ano, e apenas este ano, de serem campeões e subir ao Nacional, poderão não ter no futuro. E a Federação ter privado esses clubes que investiram, esses jogadores que investiram para poder ingressar no Nacional, não tem assunto. Ou melhor, não tem assunto porque é a única situação em que não houve subidas. E eu isso sou contra, a 100%, porque, lá está, não estamos a dar mérito a esses atletas, esses treinadores. Esses jogadores já não vão ser juvenis. Olha, André, isto pode levar a uma coisa que acontece muito no futebol, que é o insucesso e abandono precoce. E nós sabemos bem que um jogador com 40 anos, um jogador com 14 anos, não é um jogador. E se calhar aos 16 é que pode dar o salto. E podemos estar a cortar aqui um talento, ou abdicar de um futuro talento, por uma decisão de uma entidade que
que tem que ser a maior responsável e que deve ter maior cuidado neste tipo de gestão. Estamos a falar no futuro dos nossos estudantes portugueses, portanto estamos a falar de seleções, de tudo. Exato. Então, estou a estar aqui a perder talentos por uma frustração que não é causada por eles. O que ainda é maior. Isto não é não marcar um golo, é impossibilitar de terem alcançado o objetivo que é estarem primeiros e não deixarem subir. É grave. André, vou-te dar o exemplo. A equipa que fiz estágio no ano passado, dos Júniores de Alcostense, que a equipa era quase toda de base de primeiro ano, este ano ia subir pela primeira vez ao Nacional na história do clube. Agora imagina o que é que os jogadores sentem, né? Os miúdos que eu conheço. É uma revolta tremenda. Frustradíssimos. Enfim. É verdade, sim senhora. É muito mau até porque esses jogadores já não vão voltar a ser júniores. Já não têm... sim, estou no sub-19 ainda pior, claro. Já não vão voltar, é verdade. Ainda estamos a falar se calhar do maior pico da carreira deles que não vou poder desfrutar, não é? Exatamente, e parece que não, mas um jogador que sobe, um plantel que sobe ao Nacional, pelo menos aqui nós, na nossa zona do Distrito de Setúbal, os júniores subir ao Nacional, espera aí, vai estar Sporting, vai estar Benfica, vai estar o Estoril, o Setúbal, o Belenenses, vão ver que os jogadores são aqueles, vamos ver, se calhar nem todos não, mas... É verdade que também nesse patamar, e último ano de júnior, o mérito está lá, e o primeiro lugar está lá, portanto não é a taça que vai subir, que vai dar a diferença nessa qualidade. Eu refiro-me àqueles que querem dar uma continuidade na sua carreira, que teriam a possibilidade de ingressar numa competição nacional, que é totalmente diferente. Eu constatei isso quando estive ligado à formação. Olha, eu posso dizer que no Arouca, quando estive lá na Primeira Liga, também era coordenador da formação, e subimos os júniores pela primeira vez ao Nacional. E realmente tem um sabor, e ver aqueles miúdos e a própria a estrutura da formação, que nunca tinha chegado a esse patamar, a alegria, a satisfação, quer dizer, é pena retirarem isso, porque são coisas que ficam gravadas na nossa história. Exatamente. Mister, A sua opinião aqui sobre a introdução da Terceira Liga? Não há dúvida nenhuma que os moldes do Campeonato de Portugal, portanto, eu penso que ninguém está de acordo com eles. Os que estavam, porque é como o caso deste ano, portanto, e depois irem 8 equipas e fazer-se o play-off. Só dar aqui um à parte em relação realmente a esta subida do Vizela e do Arouca. Eu acho, com toda a sinceridade, que devia ser a segunda liga, que devia de ter os 20 clubes, porque realmente o Praiense e o Olhanense são tão primeiros como qualquer um de nós. Exatamente. Portanto, estou plenamente de acordo. Portanto, havia de haver esse alargamento. Agora, eu já em 2009, 2010, quando subimos o Arouca, o que é que acontece? Eram 3 séries e os 3 primeiros iam disputar uma pool para subir 2. Portanto, em que uma equipa ficava sempre de fora. Acabámos por subir nós, o Arouca e o Moreirense, e o União da Madeira acabou por ficar de fora, quando também tinha realmente uma excelente equipa. Portanto, eu acho que uma subida tem que ser para um campeonato de regularidade. E nós em relação ao formato que está feito, portanto, pelo menos para este ano, tem esse problema, porque realmente criaram tantas séries, mas séries com 12 clubes, salvo erro, parece que não estou errado, são 12 clubes. Vai partir em muito, por exemplo, os primeiros vão estar para subir, o segundo a quarto vão estar para manter e os outros vão estar para descer. Vai haver muitos jogos depois. Aí vai haver muitos. Acho que sim, porque aquilo vai partir a liga a certo ponto e depois já me disseram que há alguns, portanto, isso no total dá 22 jogos, mas já me disseram, portanto, porque quem ficar do 6º para baixo, que não vai ter mais jogos. Não vai haver uma fase, talvez, pois. Não, as equipas que têm acesso ao Campeonato Nacional de Sénior, que é a terceira divisão, não é, digamos, não é a terceira liga, é abaixo dessa, vão ter mais para o campeonato para eles, e depois nos últimos é que há uma pool para ver quem desce. Pois. Há de ser a primeira distrital com o CNS, sim. Exatamente. Sim. Exato. Mas, agora temos equipas este ano que vão subir do distrital ao CNS e que podem subir à segunda liga. Exatamente.
Eu falo agora nestas séries, portanto, aquilo que me disseram é que há ou os primeiros 6 ou os últimos que só faziam os 22 jogos e não faziam mais jogo nenhum, além dos da Taça de Portugal, claro. Pois, claro. Não, se isso for isso, é muito mau. Se for esse, repare, é que para os clubes e para os atletas, Exato. porque nós sabemos que sendo isto campeonatos amadores, mas há muita gente a viver de futebol nestes campeonatos que vive só de futebol. Exatamente. Isso vai ser um problema para os clubes e para os próprios jogadores. Agora, esperemos, mas ao fazer esta reformulação podiam fazê-lo, acho eu que podiam fazer que não fossem tão curtas as séries. Portanto, agora que alguma coisa tem que ser feita para que o campeonato nacional, o campeonato de Portugal melhore, tem, isso não há dúvida nenhuma. Sendo o único, neste caso, o Sub-23 também parece-me que pertencem à Federação. E acho que realmente o campeonato de Portugal é o parente pobre do nosso futebol e curiosamente é o campeonato mais representativo da Federação Portuguesa de Futebol. É verdade. E as pessoas não estão preocupadas com isso e acho que deviam ter alguma preocupação para que o Campeonato de Portugal portanto, pudesse ser sustentável e aparecer cada vez mais jogadores e, se possível, jogadores nacionais nesse campeonato e ser um campeonato mais agradável. Sim, exatamente. Fica aqui então o registro. Ricardo? Não, ia perguntar a título final, passamos aqui à parte final da nossa rúbrica, que costumamos sempre fazer umas perguntas de brincadeira. É quase de cortesia, de brincadeira. Começava pelo Mr. André, qual é que foi o jogo que mais marcou, que mais ficou na história? Esta época? De todas as que já treinas, qual é que foi o jogo que ficou na memória e aquele que... Epá. Pronto. Esta época também, não tem problema. Não, mas estava aqui a fazer agora um rewind. Exato, Tive muitos, não é? Isto quando sobe uma alegria, portanto, mas o que mais me marcou foi no Arouca, na Primeira Liga, quando à quarta jornada passaste pelo primeiro lugar, ganhando ao Benfica. Ok. Mr. Henrique, o jogo que mais marcou até à data? A mim foi como jogador, portanto, nós na altura, também uma subida à Primeira Liga, que curiosamente o Feirense aqui há pouco tempo tinha 3, agora tem mais, mas até à minha subida tinha subido uma há uns anos grandes, depois subimos uma eu como jogador também, e depois uma eu como treinador, mas foi a subida como jogador, foi Académico de Viseu, no Estado de Fontelo, Académico de Viseu, Feirense, em que nós ganhámos lá 2-0 e subimos à Primeira Liga. Pronto, a maioria dos campos ainda eram pelados, o do Feirense era pelado, e no caso nós tínhamos o Estado do Fontelo completamente cheio de gente e a sua grande maioria era gente de Santa Maria da Feira. Portanto, é um jogo que recordo, porque o Estado do Fontelo fica dentro assim de um parque, espécie de um parque, e nós quando chegámos, a equipa quando chegou para entrar, já estava, a massa associativa de Feirense estava lá toda e fizeram, portanto, realmente uns arcos como bandeiras do Feirense e nós a passar por entre a multidão, isto antes do jogo. Portanto, o jogo acaba por fazermos um bom jogo, ganharmos 2-0 e é aquele que eu realmente mais recordo na minha carreira. Ia perguntar, pode-se começar também para o André, um jogador brincalhão no balneário, aquele que, por exemplo, antes de entrar para o jogo ainda está a mandar a piada, a motivar os atletas. Se te recordas de algum jogador assim? Eu felizmente... Tive vários, mas... Não, tive vários e tive o prazer e o privilégio de trabalhar sempre com bons grupos de trabalho.
lá está, eu como valorizo muito a relação humana e pessoal, tenho muitos. Mas tendo em conta a minha especificidade, que eu trabalhei muito na parte da recuperação física, para mim marca-me um bocadinho quando o jogador vem de uma lesão e supera esse tempo que é muito complicado e depois conseguem integrar na equipa, no plantel. Um dos jogadores que marcou muito foi o Nildo Petrolina, que eu recuperámos pessoalmente com ele, a fazer esse acompanhamento diário juntamente com a equipa médica no Arouca, quando ele teve uma ruptura de cruzado, e recordo do primeiro jogo que ele faz, ele marca, que é contra o Rio Ave, e quando ele vem à minha beira do banco dar um abraço, isso marca muito. E lá está, isso veio ao encontro da tua pergunta, que era a boa disposição. Ele foi um atleta que essa boa disposição que ele tinha, essa motivação, essa alegria pelo futebol e pelo convívio, ajudou bastante na sua recuperação e chegar aonde ele já chegou, né? Ele agora está lá fora, no Atalon, penso eu, e esse jogador marcou-me por isso, sempre pela sua... Ele vinha trabalhar lesionado, mas como se estivesse convocado para jogar a titular. Portanto, é importante porque os jogadores lesionados, a maioria das vezes, trabalham a triplicar que o jogador habitual. E tivemos um exemplo também este ano, o Iliardo, que não posso deixar de esquecer, que esse teve 2 incisões. Ele acabou por ter 2 rupturas de cruzados, não connosco, portanto ele já integrou no nosso trabalho. Aliás, ele começa a pré-época a ser operado ao joelho. Mas sempre teve uma boa disposição e foi muito importante no grupo, no balneário e nas sessões de treino, e lá está. E é engraçado que ele brincou um bocado comigo em relação a isso. E ele joga este ano num jogo em que o Mestre tinha sido expulso, até era eu que estava no banco, que foi contra o Felgueiras, e o jogo em que ele entra é nesse. E realmente a alegria dele, e quando nós vemos essa resposta, essa felicidade da parte deles, que é superar uma lesão que no caso dele eram quase 2 épocas parado, e ver esse jogador sempre feliz, sempre otimista, sempre alegre, e o Mister é a prova disso, que nós às vezes tínhamos que mandar calar, porque ele quando integrou na sessão de treino normal com a equipa, meu Deus, ninguém o aturava, porque ele só queria a galhofa, só queria a diversão, mas sempre comprometido e sempre a dar 200% naquilo que tinha a fazer, e exigir disso dos colegas. Ele mesmo não jogando, exigia isso dos colegas. Portanto, o Iliardo também ficou aqui gravado nisso. Passando aqui ao Mr. Henrique. Logicamente, como foi dito já aqui, mais de 50% daquilo, como jogador foi sempre ao serviço do Feirense, e como treinador mais de 50% também foi ao serviço do Feirense. Eu aqui diria, tendo muitos, mas a minha escolha ia para o Arthur, foi capitão do Feirense durante muitos anos, porque era realmente um homem que brincalhão, portanto, bastante brincalhão, e que acabava, e ainda hoje curiosamente, nos jantares que nós fazemos em grupo, portanto que nos juntamos, da equipa que se deu à Primeira Liga e de outros anos, e ele acaba por vir jogadores que são radicados, alguns na Madeira, outros no Algarve, que vêm a esses jantares, muitos deles, quando podem, porque ele consegue dinamizá-los, porque ele realmente, além de ser um brincalhão tremendo, criava uma amizade muito grande com essa malta que vinha de fora, sendo ele um homem da terra, que ele jogou também sempre no Feirense, mas era realmente um homem brincalhão. Eu, só para terminar, já agora, se houver tempo. Tem tempo à vontade. Uma história dele. Uma história dele, nós tínhamos, o Feirense ainda tem o roupeiro, o São Manuel Roupeiro, o técnico de equipamentos, que então nós acabávamos o treino de finalização no Feirense, e o Feirense tem o campo é vedado,
portanto, e tinha uma bancada de madeira, agora não, mas na altura tinha uma bancada de madeira atrás de uma das balizas. E então acabava o treino e o Arthur pegava nas bolas e começava a mandar as bolas todas para fora do campo. O homem coitado andar atrás das bolas, então chegava lá e dizia ao Arthur, Arthur, não faças isso, pá. O que é que acontece? No próximo treino de finalização, o Arthur ainda hoje trabalha na Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, porque a maioria da malta não era profissional, e então o Arthur chegou todo engravatado do trabalho, vai fazer o treino, nós estamos a fazer a finalização, e ele já estava preparado para pôr o Sr. Manuel a correr atrás das bolas. O Sr. Manuel não tem mais nada, o que é que vai fazer? Vai ao balneário, pega no fato do Arthur e todo engravatado e vai apanhar bolas com o fato dele e todo engravatado. E ele, quando viu, disse, não, pô, já não as mandou, porque ele começou a tirar agora. Mas o Arthur era um rapaz realmente brincalhão e era um rapaz que conseguia e que reunia o consenso não só dos jogadores da casa, como aqueles homens que vinham de fora, e tive muito bons grupos no Feirense, portanto, durante estas épocas em que eu treinei. Ok. Em jeito de terminarmos aqui a nossa rúbrica, agradeço mesmo muito a vossa disponibilidade. Foi espetacular receber o André e o Mr. Henrique. Desejo-vos muito sucesso, ainda com muitas vitórias, muitas subidas, muitas fases onde possam ser campeões, e espero que nos encontremos brevemente, para nem que seja para ir ver um jogo de vez em quando ao vivo e perceber o que é a realidade do Mister, que eu nunca tive o privilégio de o ver ao vivo, mas sei que é realmente, quem está na bancada é muito efusivo, e desejo-vos mesmo muito sucesso. Foi muito bom este bocado de conversa. Passo a palavra ao Tiago para vos lançar aqui um desafio final que a gente tem na nossa rúbrica, e agradecer-vos desde já mesmo a vossa presença. Muito obrigado. Obrigado. Também queria agradecer bastante, acho que foi muito agradável esta conversa e esta partilha de ideias. Certamente irei aí um dia, porque eu vivi muitos anos em Lourosa e pronto, e a Santa Maria da Feira muito bem, vivi aí mais de 5 ou 6 anos, já não me lembro bem. E um dia irei aí, se for possível, iremos jantar. Sim, senhora. O último desafio que eu lanço, pergunto a cada um de vocês se querem desafiar um amigo a vir ao nosso programa, aos Chazadas. Um treinador ou um jogador? Exato, um colega que venha aqui partilhar um pouco, também um bom momento como acabámos de partilhar. Começo por um André. Não sei se pensaste nisso ou não. Não, não pensei, mas como vou nomear o André Godinho, porque também faz parte aqui da nossa estrutura. Exato. E também foi nosso jogador. Eu, quando estava na equipa técnica no Feirense, ele também era jogador, e o Mister também. E eu vou desafiar o Helder Godinho, porque ele também merece estar aqui neste auditório. Exatamente. Muito obrigado, André. Mister, já pensou? Eu indicava o Miguel, o treinador do Oliveirense, foi meu jogador, foi um dos jogadores que fazia parte dessas equipas em que o Arthur também jogava, em que subimos à Primeira Liga, e é um rapaz, portanto, que ele está neste momento a treinar o Oliveirense, é natural do Oliveira das Meias, e era com todo o gosto que eu também gostava de o ver no programa. Ok, foi muito obrigado. Muito obrigado. Fica aqui então o agradecimento. Obrigado, foi espetacular. Obrigado. Um grande abraço, obrigado.